O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo a notícia a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela procurando figo e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu o cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura da missa de hoje, nós vemos as ações de Deus com referência a nós. E é muito bonito o modo como Deus fala com Moisés e fala a todos nós neste domingo. Ele diz: Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço as dores do meu povo e por isso eu desci para cuidar do meu povo. Então eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu desci. Inclusive, depois quando Moisés pergunta a ele: Que nome eu digo que o Senhor tem? Qual o seu nome quando o povo me perguntar? Quem é o Senhor? E ele diz: Diga que eu sou aquele que sou, aquele que está presente. E Deus é assim, presença na nossa vida. Não é só para o povo de outrora que ele disse: Eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu desci. Para cada um de nós, nós fazemos esta experiência de um Deus que está presente na nossa história, de um Deus que nos acompanha, e em Jesus esta presença vai ficar muito clara. Em Jesus acontece a concretude desses verbos. Se a gente tinha uma dúvida, Deus viu, ouviu, porque Ele conhece e desceu. Em Jesus pisou o nosso chão e Ele chegou pertinho das dores da humanidade. Mais que isto, assumiu em si, para si, as nossas dores e as nossas feridas, o que nós vamos celebrar daqui a alguns dias na Semana Santa. Mas então vamos ver o que o Evangelho nos diz desse Deus que desceu e veio ao nosso encontro. Se você pegar em casa o texto do Evangelho, de novo, eu reflito aqui com vocês, não está escrito lá naquele tempo, mas neste caso está escrito naquele preciso momento, quando o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, começa. Eles chegaram com 2 notícias trágicas. Pilatos tinha matado os galileus, mandado matar os galileus
que estavam lá na festa em Jerusalém. Isso era uma notícia triste e absurda ao mesmo tempo. E também uma torre tinha caído sobre 18 pessoas, matando 18 pessoas. Naquele preciso momento em que eles chegaram falando isso, o que é que estava acontecendo? É importantíssimo lembrar isso. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vocês sabem ler os sinais dos tempos. Vocês sabem quando vai chover. Vocês sabem quando o dia vai fazer muito calor. Vocês sabem quando uma tempestade se aproxima. Vocês conseguem interpretar os ventos. Vocês interpretam bem os sinais imediatos. Como é que vocês não enxergam outros sinais? Como é que vocês não percebem que um mundo novo está chegando? Que um dia novo está nascendo? Como é que vocês não percebem os sinais que vão para além desses imediatos? Deus dá sinais. E preste atenção, naquele momento eles chegam com essas notícias trágicas. Essas notícias são sinais. Mas sinais do quê? Nós vamos interpretar e trazer isso para o nosso dia a dia. Prestem atenção. Que resposta eles esperavam de Jesus quando eles contaram, por exemplo, que Pilatos tinha mandado matar os galileus? Eles imaginavam assim: Jesus vai fazer um discurso político contra os romanos, contra Pilatos. Pilatos, segundo os historiadores da época, era um homem cruel, perverso, violento, que queria se aparecer usando do poder e pisando nos outros. Então eles esperavam talvez um discurso político dizendo: está vendo, o mundo está perdido, olha quem manda em nós, olha o que é que nós estamos sofrendo, as pessoas que estão à nossa frente. Jesus não fala nada disso. Outros esperavam um discurso religioso. E como seria o discurso religioso? As pessoas naquele tempo diziam assim: fulano está doente, Deus mandou a doença porque deve estar pagando algum pecado. Morreram assassinados por Pilatos, vai ver que fizeram coisa errada e estão pagando pelo que fizeram. E Deus também não deixa por menos. A torre caiu sobre 18 pessoas, vai ver que tinham pecados. E é por isso que Deus está castigando eles e as famílias deles. Era o modo deles interpretarem Deus. Eles interpretavam Deus como um Deus justiceiro, um Deus castigador. Jesus também não toca nesse assunto. Jesus não faz um discurso político, Jesus não faz um discurso religioso, aliás, ele não faz discurso nenhum. É como se ele dissesse no modo dele agir: chega de blá blá blá, chega de conversa, chega de declarações, nós precisamos de ações, chega de declarações, de discursos, nós precisamos de prática, nós precisamos de ações. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Tem muito a ver. Eu mesmo já ouvi muita gente dizendo: padre, o que eu fiz para merecer isso? Imagina, você não fez nada, é a vida, as coisas que acontecem na vida. Padre, fulano era tão bonzinho, está lá sofrendo, por que Deus dá essa doença? Essa pessoa não merecia. Era uma pessoa que só fez o bem. Olha como a gente também faz uma interpretação errada das coisas. Padre, o mundo tinha que ser reinventado. Tantos inocentes sofrem. Deus tinha que destruir tudo e construir tudo de novo. Espera aí. Escuta, vamos prestar atenção. O que é que precisa mudar de verdade no mundo? Vocês leem os sinais dos tempos, vocês sabem quando vai chover, quando vai fazer sol, e não entendem isso. Jesus está dizendo isso para eles naquele dia.
Você pensa que o mundo tem que ser reinventado, o mundo está errado, os outros estão errados, e você? É preciso mudar primeiro o seu coração. E é aí que Jesus chega. É preciso interiorizar o Evangelho, colocar dentro de nós, na essência da nossa alma, o que Deus pede de nós. Da parte de Deus é só amor, da parte de Deus é só uma vida melhor. Mas e esse mundo, Padre? Deus ama todos os que estão neste mundo. Ama Pilatos e ama os galileus. Ama a mim e ama você. E dá chance para todo mundo se converter. Dá chance para todo mundo mudar de vida. A palavra conversão, que Jesus diz, convertei-vos, é disso que vocês precisam. É disso que precisais. A palavra é metanoia em grego, que significa virar do avesso. As coisas precisam ser mudadas dentro de você, no mais íntimo de você. Deus quer injetar aí o novo, e nós estamos nesse tempo para o novo ser injetado em nós, ser interiorizado, e a gente sair daqui mais convertidos, sairmos daqui melhores. Agora, e a outra notícia lá da Torre de Siloé? Como é que a gente explica? E essa notícia da Torre de Siloé, que matou 18 pessoas, caiu sobre essas pessoas, tem tanto a ver com as tragédias que a gente tem ouvido, as tragédias desses últimos dias, desse início de ano, tragédias do tempo, tragédias da violência, da loucura. O que é isso? São fatalidades. Deus quer isso? Claro que Deus não quer isso. Mas quem é que está livre disso, dessas coisas todas? Isso acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. Quem é que está livre dessas coisas? Então como é que a gente interpreta isso? Você se preocupa com a sua família, com certeza. Você se preocupa com a sua casa. Você se preocupa com o seu trabalho, com a sua vida profissional. Mas não tem mais coisas com que se preocupar? É a mensagem que está por trás das palavras. Lembre quando acontecerem essas coisas, que a vida aqui é precária. Lembre-se que a vida aqui é muito frágil, e de um sopro para o outro, de um instante para o outro, a vida vai embora. O que é que você está fazendo da vida? Pense na brevidade da vida. Pense na brevidade do templo, e não adianta ficar preocupado só com a casa, com a família, com o trabalho, família e casa, e a vida vai rodando em volta disso. Se lembre da eternidade, se lembre de Deus. Essas coisas, quando acontecerem, interpretem. Como diz o salmista, a nossa vida é como a erva do campo, que de manhã está verdejante e à tarde já secou e logo se vai. É assim. Então é bom lembrar desta brevidade, da fragilidade, da precariedade da nossa vida, da nossa história. Nós não nascemos só para cá. E aí a pior coisa que a gente faz nessa história é ficar murmurando. A primeira leitura fala de murmuração, o povo murmurava. A segunda leitura retoma a história da primeira e fala de novo, a gente precisa deixar de lado as murmurações. E sabe o que é murmuração? O jeito da gente falar já explica, é ficar falando mu, e não chegar a lugar nenhum. É ficar bocejando, é ficar balbuciando palavras, é o blá blá blá, é o discurso que Jesus não quis fazer. Reclama de Deus, reclama da vida, reclama de todos. Para com isso. Lembre-se da brevidade da vida, se converta, deixe o coração mudar. E aí Jesus fecha com chave de ouro, contando uma parábola. A parábola da figueira que estava dentro de uma vinha. Essa figueira não estava dando frutos,
O patrão chama o vinhateiro, que era o que administrava e cuidava da vinha, e diz: corta. O vinhateiro diz: faz 3 anos que eu estou cuidando dela. Deixa mais um ano, deixa mais um ano. Dá agora para a gente entender perfeitamente a história. Primeiro, é bom a gente lembrar o que significa figueira. O judeu que vivia no deserto, que não tinha lugar fixo, sonhava com uma casinha. E sonhava com uma horta nessa casinha, que tivesse lá a vinha, que é tão importante para eles. E lá tem poucas árvores, e muito menos ainda árvores frondosas. E a figueira é uma árvore grande, que dá frutos saborosos. Não o figo que a gente faz doce em Minas Gerais. É o figo que vira fruta mesmo, para comer maduro. E o figo é grandão, a árvore também é grande. E o judeu dizia assim: eu quero ter uma figueira que dê frutos saborosos, e eu me sente embaixo dela com os meus amigos, e ali eu sonhe, e ali eu durma à sombra, naquela terra tão quente, eu encontre sombra para mim, para minha família. A figueira simboliza a vida, a vida. O vinhateiro é quem? O vinhateiro é Jesus, que vai lá e diz: olha, vamos dar mais uma chance. E é tão interessante porque diz: faz 3 anos, tem relação com os 3 anos do ministério público de Jesus. 3 anos do ministério público de Jesus, desde a escolha dos discípulos até a morte dele no Calvário. Eu cuidei dessa videira, eu cuidei dessa figueira, melhor dizendo, eu cavei em volta, eu joguei água, eu estou cuidando. Aí ele diz para o patrão, que é Deus: dê mais um ano, dê mais uma chance. O que está por trás das palavras? Esse Deus que manda cortar é o Deus castigador em quem aquele povo acreditava e dizia: está sofrendo porque merece. Deus não é assim. Aí Jesus conta uma história onde ele coloca o patrão, que é Deus, mas ele diz: Deus age dando sempre mais uma chance. E esse um ano é o ano infinito do amor de Deus. Não são 365 dias. É o ano da graça de Deus na nossa vida. E isso tem a ver com a gente? Tem. Você é uma figueira. A sua vida é uma figueira. Que frutos você tem dado? Os frutos na nossa vida têm que ser de justiça, de paz, de partilha. Onde você chega como alguém cheio de discurso e que reclama de Deus, do mundo e de todos? Ou você leva a paz onde você chega? Produz um mundo novo. Ai, Padre, eu acho que eu estou uma figueira que não está dando frutos saborosos. Deus olha para você e diz: vamos passar essa quaresma, tem mais um ano, você tem mais um ano, e eu vou esperar, e eu vou cuidar, e eu vou colocar água, eu vou colocar adubo, eu vou cuidar, vou podar, e você chega lá, meu filho, minha filha, porque o Deus de Jesus é um Pai assim. Amém. Creio em Deus Pai